obrigado, Pai, pela oportunidade de estarmos juntos mais uma vez, unidos em Teu nome. Pedimos ao nosso Espírito da Verdade, do nosso querido Micael, que nos mostre o caminho e que esteja entre nós. Pedimos também ao nosso ajustador do pensamento, o discernimento necessário para que cada um de nós possamos ter uma interpretação pessoal dos textos que nós vamos estudar e que eles sejam para o nosso crescimento espiritual. Muito obrigado a todos por participarem conosco desse estudo desta noite. E semana passada foi muito legal, discutimos muitos temas interessantes. E hoje vamos continuar com a leitura do lugar onde o Milton parou na semana passada, que é os documentos 140, item 6, parágrafo 9. Então, eu vou compartilhar a tela aqui. Nós precisamos de um voluntário para continuar a nossa leitura aqui. Façam fila. Vamos lá. Nós vamos continuar a partir daqui, 146,9. Alô? Alô? Posso colaborar na leitura, Então, vamos lá, Flávio. Muito bom. Estava torcendo aqui para você se candidatar. Sim. Então, Natanael perguntou então: Mestre, não devemos dar um lugar à justiça? A lei de Moisés diz: um olho por um olho e um dente por um dente. O que devemos dizer? E Jesus respondeu: deveis retribuir o mal com o bem. Os meus mensageiros não devem disputar com os homens, mas devem ser gentis com todos. Medida por medida, não será essa a vossa regra. Os chefes entre os homens podem ter tais leis, mas não é assim no reino. A misericórdia determinará sempre os vossos julgamentos e o amor determinará a vossa conduta. E se esses são princípios duros, ainda agora podeis existir. Se achardes os quesitos do apostolado muito penosos, podeis voltar para o caminho menos rigoroso do discipulado. Ao ouvir essas palavras assustadoras, os apóstolos reuniram-se todos à parte por um momento, mas logo voltaram e Pedro disse: Mestre, gostaríamos de continuar contigo. Nenhum de nós retrocederia. Estamos totalmente preparados para arcar com o preço extra. Beberemos da taça. Gostaríamos de ser apóstolos, não discípulos meramente. Quando ouviu isso, Jesus disse: estáis dispostos, então, a assumir as vossas responsabilidades e seguir-me? Fazei as vossas boas ações em segredo. E quando derdes esmolas, que a vossa mão esquerda não saiba o que fez a mão direita. E quando orardes, devereis permanecer separados e a sós, e não usareis de repetições vãs, nem de frases sem sentido. Lembrai-vos sempre que o Pai sabe o que necessitais, antes mesmo de pedirdes a Ele. E não vos entregueis a jejuns, mantendo uma figura triste, para serdes vistos pelos homens. Como apóstolos escolhidos meus, agora a serviço do reino, não deveis armazenar para vós próprios os tesouros desta terra, mas pelos vossos serviços altruístas, armazenai tesouros no céu, pois onde estiverem vossos tesouros, lá também estarão os vossos corações. A lâmpada do corpo é o olho.
Portanto, se o vosso olho é generoso, o vosso corpo inteiro estará cheio de luz. Mas se o vosso olho é egoísta, o corpo inteiro será preenchido por trevas. Se a própria luz que está em vós estiver voltada para as trevas, grandes serão essas trevas. E então Tomé perguntou a Jesus se eles deveriam continuar tendo tudo em comum. Disse o mestre: sim, meus irmãos, eu gostaria que vivêssemos juntos como uma família que se entende bem. Estais encarregados de um grande trabalho e almejo que o vosso serviço não se divida. Vós sabeis que foi dito com justeza: nenhum homem pode servir a dois mestres. Vós não podeis adorar sinceramente a Deus e de todo o coração, ao mesmo tempo, servir a cobiça. Tendo agora vos alistados sem reservas no trabalho do reino, não tenhais ansiedades pelas vossas vidas, e muito menos deveis preocupar-vos com o que ireis comer ou com o que ireis beber, nem mesmo com os vossos corpos, nem com a roupa que devereis usar. Vós já aprendestes que mãos dispostas e corações honestos nunca terão fome. E agora, quando vos preparardes para devotar todas as vossas energias ao reino, ao trabalho do reino, podeis estar seguros de que o Pai não irá esquecer-se das vossas necessidades. Antes, buscai o reino de Deus. E, quando houverdes encontrado a vossa entrada nele, todas as coisas que vos forem necessárias virão por acréscimo. Não sejais, portanto, indevidamente ansiosos com amanhã. Devemos preocupar-nos com o que é suficiente para o dia. Quando viu que estavam dispostos a permanecer acordados toda a noite, fazendo perguntas, Jesus lhes disse: meus irmãos, os vossos corpos são como vasos de barro. É melhor irdes descansar para que estejais prontos para o trabalho de amanhã. Mas o sono tinha fugido dos olhos deles. Pedro aventurou-se a pedir ao mestre: posso ter só uma pequena conversa em particular contigo? Não que eu tenha segredos para os meus irmãos, mas tenho o espírito atormentado, e por acaso, se eu estiver de merecer uma reprimenda do meu mestre, eu a suportaria melhor se estivesse a sós contigo. E Jesus disse: vem comigo, Pedro, conduzindo para dentro de casa. Quando Pedro retornou de junto da presença do seu mestre, muito animado e grandemente encorajado, Tiago decidiu ir falar com Jesus. E assim, até as primeiras horas da madrugada, os outros apóstolos foram um a um falar com o mestre. Quando todos tinham tido já uma conversa pessoal com ele, exceto os gêmeos, que haviam caído no sono, André foi a Jesus e disse: mestre, os gêmeos caíram no sono no jardim ao lado da fogueira. Devo despertá-los e perguntar se querem falar contigo também? Falar contigo? E Jesus, sorrindo, disse a André: eles estão bem, não os incomode. E agora a noite chegava ao fim, a luz de um outro dia estava surgindo. Muito obrigado, Flávio. Muito legal. Alguém quer fazer algum comentário a respeito desse texto? Muito bem. Eu só faço um comentário rápido, assim, que Jesus fala que nada interessa, nem o passado, nem o futuro, mas o momento de hoje, né? O aqui e o agora, né? Que hoje se prega muito isso, né? Naquele tempo já Jesus falava, salientava esse aspecto do viver o presente, o momento, né? É verdade. E essa Isso. é uma técnica boa, né? Que passou, passou. O futuro, se a gente fizer bem o que tem que fazer hoje, o futuro vai chegar certo também. Você se livra da depressão e das crises de ansiedade, né? Verdade. Mas vamos combinar, é difícil. É difícil. É difícil, é difícil. É.
Quando você deita a cabeça no travesseiro lá e pensa, bom, amanhã tem aquela conta para pagar no banco, não sei como é que vai ser. E só tem um jeito, chamar o credor e falar para ele, olha, eu reconheço que eu devo. Devo, não nego, vou pagar assim que puder, mas eu vou dormir agora, você que fique aí sem dormir. Né? Que horror. Ai, ai, ai. Mas é verdade. Mas é interessante aqui um outro aspecto dessa parte do texto, porque Jesus deu instruções muito claras sobre a dedicação que os seus apóstolos deveriam ter no trabalho de servir ao reino, né? Dizendo que eles deviam se dedicar de corpo e alma, sem se preocupar com o dia a dia, vivendo aquele momento e se dedicando integralmente ao reino, sem se preocupar muito com comida, bebida, que ela iria chegar. E, na verdade, o pano de fundo mais importante aí é a necessidade de que esses apóstolos se dedicassem integralmente ao trabalho do reino. E esse trabalho, evidentemente, é incentivado por Jesus a todos os seus discípulos, mas não nessa condição de que todos deixem tudo e se dediquem exclusivamente ao reino. Então, essa condição Jesus coloca aqueles apóstolos que querem realmente se dedicar a essa atividade, sem concorrência com outras necessidades e outros propósitos. Não é necessário, evidentemente, que nós façamos o mesmo, no meu entendimento. É necessário, sim, que todos nós sejamos discípulos, portadores da palavra de Deus, disseminadores da verdade, disseminadores da revelação, que a gente seja um testemunho vivo da presença de Deus em todos nós, e que a gente tenha essa atração por trazer novas almas para o reino. Mas não tem que ser uma ação, uma atividade com exclusividade de cada um de nós, com certeza. Acho que o mais importante que Jesus busca é a condição de que cada um de nós se ponha a serviço dos nossos irmãos sempre que necessário. Mas não é um texto isolado nas Revelações, esse texto em que Jesus coloca uma grande responsabilidade sobre os ombros dos seus embaixadores, no sentido de que eles tenham uma preocupação única e exclusiva que seja a de trabalhar pelo reino de Deus. Eu acho que essa decisão é sábia, realmente são necessários apóstolos dedicados, né? E acho que Jesus também entendia que o homem, aqui na Terra, tem que levar suas responsabilidades terrenas adiante, construindo a civilização, construindo famílias, assumindo responsabilidade pelos filhos, pelas esposas, pelo trabalho, pelas inovações, enfim. Nós temos uma série de responsabilidades com relação à evolução humana e à evolução da civilização. E acho que Jesus, o nosso Micael, não só compreende perfeitamente isso,
como sabe da necessidade que nós temos de exercer esse papel. Isso não impede que a gente seja um disseminador da palavra de Deus, principalmente nas nossas ações, mas não exige, não cobra de nós essa dedicação, tempo integral para essa atividade. Então, eu achei curioso essa parte aí e achei que é de uma grande sabedoria por parte do nosso Criador essa diferenciação. E, certamente, se todos nós nos transformássemos em apóstolos de Jesus, ficaria pouco improvável que a humanidade continuasse se desenvolvendo, fazendo as inovações que tem que fazer, gerando mais filhos, criando comunidades e todo esse negócio que é também uma tarefa importante, né? Então, acho legal essa diferenciação. Hélio, não vai fazer nenhuma pergunta, nenhum comentário, nada. Estou estranhando que você está quietinho aí hoje, por isso que eu estou te provocando. Boa noite a todos, bom vê-los. Cada dia eu acho esse casal mais bonito. Mas eu acabei de chegar, eu não sei nem do que vocês estão falando. Vou me inteirar primeiro. Tá bom. Deixa eu fazer um comentário, então, já que o Hélio não quer se manifestar. Fale aí. Na verdade, eu também destaquei duas passagens aqui que, para mim, são, não sei se a palavra é curiosa, mas, enfim, me chamaram a atenção. Porque Jesus, desde muito cedo, ele sempre combateu isso que ele chama de repetição vã, no sentido de você poder alcançar Deus, né? Essas frases sem sentido, essa repetição. Mas eu tenho comigo, e nunca deixei de ter, mesmo após conhecer o livro Durante, aqui algumas repetições, e eu não falo aqui em você pegar terço e repetir, inclusive a oração que foi deixada por Jesus, não é isso que eu estou dizendo, e Ave Maria, não é isso que eu falo, mas que algumas repetições, e eu também não sei se isso é um mantra, o que é, mas algumas repetições permitem colocar algumas pessoas num estado em que num estado que eu acredito permita a elas alguma sintonia, não sei se necessariamente com o ajustador, se elas conseguem algum tipo de contato, mas permite essas pessoas, esse mantra, essa repetição, consegue colocar essas pessoas num estado em que elas ficam mais suscetíveis, né? Suscetíveis a essa ação dessas forças, dessas energias espirituais. E a outra coisa também que me chamou a atenção é que Jesus foi muito claro aqui ao dizer para os seus embaixadores, para os seus apóstolos, que à medida que esse trabalho seja devotado, a última das preocupações daquelas pessoas ali deva ser o ordinário, deva ser o comezinho ali, deva ser o que você vai comer, o que você vai vestir, onde você vai pernoitar. Essas não são preocupações que devam atingir um apóstolo, um embaixador do reino. O embaixador do reino ele tem que estar muito mais preocupado em levar a palavra de Deus, né? Espalhar a boa nova. Mas para que isso aqui ocorra, para que isso aqui acabe ocorrendo, eu entendo que é necessário toda uma conjunção de fatores, inclusive físicos, né? No sentido de que aquilo ocorra, né? Que aquela pessoa não tenha preocupação com... Que a gente pode até... Não vamos chamar de milagre, né? Porque o livro Durante ele taxa de milagre um número muito pequeno de eventos, mas no mínimo aí uma conjunção de ações por parte dos seres intermediários, e essas ações em certa medida a gente poderia também de repente reconhecer por milagres, mas o que para mim é contraditório é que o livro Durante, em algumas passagens, ele é muito claro. Olha, se houver necessidade de que a fenda lá da Califórnia acabe ocorrendo e metade da Califórnia se perca, né, e milhares, talvez milhões de pessoas venham a falecer, aquilo é um evento natural.
Aquilo é um evento da natureza e não vão ser os anjos, não vão ser os seres intermediários que vão agir naquela situação, porque aquilo, na verdade, não que seja da vontade de Deus, mas aquilo é conforme a natureza. Então, Jesus diz, ou o livro durante diz, que naquela situação não haveria intervenção, nem que fosse para livrar milhões de pessoas. Mas aqui, à medida que seja para que um apóstolo continue bem fazendo o seu trabalho, a gente vai... existe o pressuposto de que algumas ações vão ocorrer para que aquela pessoa tenha aquele mínimo e possa continuar trabalhando. Então, são essas, na minha cabeça, aparentes contradições que, às vezes, eu tiro do livro durante, né? Milagres não são possíveis, não são aconselháveis, porque é preciso que o homem cresça, né? Pela sua própria força. Mas aqui, à medida que esses abnegados, eu sou um dos que reconheço o trabalho dessas pessoas, como bem disse sempre o Hélio, 2/3 ou 1/3 da população mundial é cristã, é devota, acredita em Jesus, então essas pessoas fizeram sim muito bem seu trabalho. Mas então, para que isso ocorra, em certa medida, algum tipo de contingenciamento há. A gente pode não chamar isso de milagre, mas existem forças que atuam para que isso ocorra. Eu vejo como uma aparente contradição, Henrique. Posso responder? Pode, claro. Então, Milton, quando você estava falando, eu estava me lembrando que os apóstolos, eles trabalhavam também. E quando estava acabando o dinheiro, Jesus falava, vamos pescar, vamos fazer alguma coisa para a gente poder ter o dinheiro para sobreviver por mais um tempo. Além disso, Mateus Levi, ele dispôs toda a fortuna dele, e ele era bastante abastado, em prol dos apóstolos. Sem que os apóstolos soubessem, ele, sempre que estava faltando dinheiro, ele colocava dinheiro lá. Então, quando você estava falando isso, foi isso que me veio à cabeça. Legal. Tinha isso mesmo. Mas, Milton, se eu entendi bem, eu acho que eu entendi, na verdade, existe a interferência dos poderes celestiais continuadamente em tudo que nos cerca, na nossa vida e tudo mais. A gente estudou alguns dias aí na escola sobre os diretores de potência. Então, por exemplo, o equilíbrio do universo, a relação de distância entre os planetas, a gravidade, a proteção de sóis abrasadores, esse negócio todo, sofre uma interferência deles para assegurar que essa coisa, esse equilíbrio do universo seja não 100% controlado, porque existe uma determinação de que o universo deve ser evolutivo, mas também existe uma determinação de evitar o caos. Então, eu acho que nós diariamente sofremos a interferência do poder celestial para manter o nosso universo nas condições em que ele se encontra. Também é verdade que o Pai evita de interferir nas nossas catástrofes. O planeta está em evolução, nós também, e devemos evoluir em todos os sentidos, inclusive no planeta. Então, de certa forma, é coerente que o Pai não interfira nessas ações catastróficas que afetam, muitas vezes, uma parte grande da população. Até porque, na maneira de ver de Deus, do Pai, a nossa vida não termina aqui, né? Ela continua lá do outro lado. Então, esse acidente de percurso é uma coisa momentânea. De outro lado, o Pai precisa de obreiros
que o representem e que ajudem a disseminar os seus ensinamentos e converter almas e tratar de levar comida e água espiritual a todos aqueles que têm fome e sede. Então, eu acho natural que os seres celestiais, de alguma forma, exerçam uma proteção sobre esses homens ou mulheres que se dedicam a servir aos homens e levar Deus a todos os homens. É um trabalho necessário para todo o desenvolvimento da nossa humanidade. Quanto que uma catástrofe pode, sim, fazer com que parte dessa humanidade se perca neste momento físico que nós estamos vivendo, mas vão ter uma extensão do seu período de provas de alguma forma. Então, eu não vejo muita incoerência nisso. Eu acho que é uma maneira do Pai trazer até nós a oportunidade de ouvi-lo, de fazer-se representar entre os homens e de dar uma oportunidade de crescimento a toda a humanidade. Eu acho que sim, de alguma forma, os anjos e os seres celestiais intermediários, seja lá quem for, vão prover o mínimo necessário para aqueles que se dedicam à tarefa de Deus poder continuar essa tarefa até o final dos dias. Mas veja, isso não impediu que a maior parte desses apóstolos fosse sacrificado, que eles fossem crucificados, em sua maioria, 7 deles foram crucificados, e que tivessem que passar por momentos de agonia extrema. Entendo que, inclusive, esse processo é necessário, ou foi necessário, para que a revelação de Deus chegasse até os homens. Esses grandes eventos, muitas vezes, eles não agem da maneira como os agentes gostariam que esses eventos terminassem. Então, o fato de transformar um líder desse em mártir não surtiu o efeito que os algozes deles desejariam, de que todos enxergassem aquilo como uma punição e devessem se afastar daqueles ensinamentos. Pelo contrário, eles foram realmente convertidos em mártires e muita gente aderiu à palavra, aos ensinamentos que foram pregados por essas pessoas. Então, eles continuaram fazendo o seu trabalho de alguma forma. Então, eu não vejo muita incoerência nisso que nós vimos, mas é a minha maneira de ver, talvez outros tenham outras. Né? Obrigado, Henrique. Sueli. Olá, Hélio. Gostei do questionamento do Milton. Eu não acompanhei o início dos estudos de hoje, mas acho bastante pertinente. Milton, de fato, essas vãs repetições foram condenadas por Jesus. E é condenado pela maior parte das igrejas cristãs não católicas. Ainda que esses mantras possam trazer algum proveito, né, repetindo, mas depois de algum tempo aquilo ali vira automático e a pessoa já se conecta. Na verdade, a repetição não é uma conexão mais forte do que falar uma única vez de modo espontâneo. Essa comunicação pretende uma ligação entre a criatura e o Criador. E para o Criador ficar ouvindo a mesma coisa repetidamente não significa, não acrescenta nada. Se tem algum benefício é para a criatura. O Criador repetir a mesma coisa não faz o menor sentido. É como se fosse uma conversa entre nós mesmos. Se a pessoa fica se repetindo, chega um momento e diz, pare, meu amigo, já entendi. Muda o disco, troca a página, vamos para frente. Mais ou menos nessa linha. Para o Criador não tem nenhum proveito, as repetições. A Igreja Católica gosta daquelas orações prontas, acabadas, facilita tudo, todo mundo se repetindo. Enfim, ainda que haja algum proveito pessoal aqui ou ali, a verdade é que
no geral, não tem nenhum propósito diferenciado espiritual. Esse é um ponto. Segundo, com relação aos mártires. Eu guardo alguma correlação dos acontecimentos de época, voltando 2000 anos atrás, nos nossos dias hoje. A bem da verdade, tem uma diferença entre a religião de Jesus, que a maior parte concorda que a religião de Jesus é proclamar a paternidade do Pai e a filiação da humanidade a Deus, basicamente isso, que foi convertida na religião sobre Jesus. O que Jesus fez, o que ele deixou de fazer, os méritos e deméritos da ação dele, enfim, tem uma diferença enorme. Aí a questão é, por que levar a religião sobre Jesus foi motivo de causa de perseguição e morte? Eu poderia dar a resposta, mas não vou dar, não. Nisso você começa a questionar, puxa vida, era motivo para dar uma surra, para prender, para dar uns tapinhas, puxar a orelha, mas não era motivo para matar ninguém, né? A rigor. Não era motivo para matar ninguém. Agora, onde é que estava o real motivo para condená-los à morte? Aí, cada um faça a busca, que não está difícil, não. Mesmo no livro de Urântia você tem a resposta. Tá. Agora, trazendo para os nossos dias. Por que é que o cristianismo representa apenas 1/3? E você diz assim, bom, mas pelo menos esse terço são muito unidos. Esse terço é unido. Não é verdade. Então, países ditos cristãos entraram em guerra. E 2 vezes estão sempre em guerra, não é? Cristãos versus não cristãos, como foi lá no tempo da cruzada. Não, são cristãos matando, o cara se ajoelhando e pedindo a morte do adversário e a bênção para a sua causa. Tá. Agora, imagina, nós estamos aqui participando de uma fraternidade que está trazendo uma mensagem nova também. Aparentemente, essa mensagem nova não tem nenhum risco de segurança, nenhum risco aparente. Uma ova tem um risco enorme, que contraria interesses financeiros poderosos. Você imagina quanto dinheiro se movimenta com um livro sagrado, Bíblia. Quanto foi construído, quanto dinheiro isso representa, e que, quando houver a adesão para o livro de Urântia, quanto a gente vai perder muito dinheiro. Muito, muito dinheiro. E aí o bicho vai pegar. Eu não sei se é para a nossa geração, eu penso que não, mas, de repente, não é para todo mundo que você pode falar livremente dos ensinamentos do livro de Urântia. É para um círculo muito fechado. É um círculo muito fechado. De repente, nós podemos sofrer os danos que os apóstolos sofreram lá atrás. Mas isso é mera especulação. Mas vale a pena pesquisar por que é que os mártires aconteceram e por que ficaram tão bravos com eles. Não sei se era isso que você queria ouvir, mas foi isso que eu entendi. Muito obrigado, Aélio. Réplica ou novos comentários? Henrique, Oi. na hora que estava sendo lido, na hora eu associei com o maná, porque no maná também fala que não tem que se preocupar com o dia de amanhã, né? Eu tenho a impressão que eles tinham uma proteção tão grande, porque estavam conectados ali com o Pai, pelo menos através de Jesus, que eles não tinham que se preocupar com nada, que, de alguma forma, eles iam ser protegidos. E eu vejo muito isso, inclusive, na minha vida. Eu tive altos e baixos na minha vida. E no momento assim que nós estivemos abaixo, a gente tinha sempre muita proteção. De alguma forma, as coisas aconteciam e nada nos faltou. Então, eu tenho a impressão, eu associei na hora assim, da leitura com o maná. E eu tenho a impressão que, quando você está realmente acreditando na divina providência, de alguma forma ela te supre. Legal, Angélica. Eu tenho certeza que a providência sempre olha por nós
quando nós somos sinceros de coração e devotos ao nosso Pai. Isso não quer dizer a supressão de todos os nossos problemas. Mas é preciso também que a gente se lembre que Jesus, apesar desse ensinamento, desse pedido aos seus apóstolos, não deixou de cuidar das Sim, coisas materiais e temporais. sim. Ele dedicou muitos anos da sua vida à sua mãe viúva e a seus irmãos para assegurar que eles tivessem uma condição de sustento razoável, que pudesse garantir a sobrevivência deles. Ensinou a todos eles o trabalho, a maneira de conduzir a sua vida, para que todos eles tivessem um lar estruturado e preparado para fazer frente às dificuldades da vida. E só depois de ter cumprido essa missão, Jesus se dedicou de corpo e alma, então, à sua missão aqui na Terra, de revelar Deus a todos os homens. Essa que era a sua verdadeira missão. Então, ele não deixou de cumprir a sua missão terrena, de cumprir com a parte de proteção da família, de trabalho e tudo isso. Mas, uma vez voltado e dedicado a disseminar o Pai, ele se dedicou de corpo e alma integralmente a esse trabalho. Ele nunca mais se preocupou com as questões financeiras que poderiam se abater sobre ele ou sobre os seus apóstolos, de maneira que ele confiava na misericórdia e na providência divina para que eles tivessem tudo o que fosse necessário para mantê-los vivos e para que eles pudessem, então, exercer aquele trabalho. Então, acho que Jesus, quando fez essa recomendação para os seus apóstolos, ele o fez com conhecimento de causa. E com conhecimento de causa no sentido de que ele sabia o que ele estava falando. Ele confiava plenamente no Pai e sabia que isso seria assim. Então, ele não tinha dúvida nenhuma sobre isso. Mas ele não poderia jogar sobre o Pai a responsabilidade sobre o sustento dos seus irmãos e de sua mãe. Alguém tinha que fazer alguma coisa para que isso acontecesse. Então, ele não fugiu dessa responsabilidade e não usou a fé que ele tinha no pai dele para que o pai sustentasse a família. Por quê? Porque a família não estava devotada e dedicada ao trabalho do reino dos céus como ele depois, mais tarde, se dedicou. Então, eu acho que faz sentido essa proteção divina, se é que nós podemos falar assim, essa providência divina, para assistir a todos aqueles que se devotam de corpo e alma a esse trabalho de revelar o reino de Deus a todos os homens. E, com certeza, todas essas pessoas que se dedicam com humildade, com ciência do que estão fazendo, eles certamente, né, com sinceridade, podem esperar a ajuda divina. Não uma ajuda divina para ganhar um carro ou para ganhar uma casa, mas para garantir o seu sustento, garantir um lugar para dormir. Isso sempre vai acontecer, na minha visão, né? Então, acho que é bastante curiosa essa colocação de Jesus, mas é importante
quando a gente lê esse texto, fazer uma separação clara. Jesus em nenhum momento está pregando que o homem entregue a sua vida a Deus sim, e claro. espere que Deus venha resolver os seus problemas, né? Faça a sua parte que eu faço a minha. Faça a sua parte que eu faço a minha. E assim mesmo, quando eu tenho que fazer a minha, não vai ser uma Ferrari, não vai ser nenhum Fusca que eu vou te dar. Claro. Vai ser um prato de comida, talvez um Pela manto para se sobrevivência. cobrir, um canto para se deitar. E, na verdade, é o que o homem precisa para se manter vivo aqui, né? Então, a gente tem que ter a mente aberta para entender esse ensinamento de Jesus, que é realmente uma coisa maravilhosa. Bom, não sei se mais alguém quer fazer algum comentário sobre isso. Muito bem. Então, vamos continuar a nossa leitura aqui. Vamos abrir aqui um item novo. E convidamos aqui, primeiro da fila, e agora, eu sei que é uma fila longa para fazer essa leitura. Quem é que vai ler esse ponto aqui? A semana seguinte é da ordenação. Eu leio. Muito bem, Lilian, você estava mesmo na linha de Eu frente. estava na fila. É. A semana seguinte, a da ordenação. Depois de umas poucas horas de sono, quando os 12 estavam reunidos para um de jejum tardio com Jesus, ele disse: agora deveis começar o vosso trabalho de pregar as boas novas e de instruir os crentes. Preparai-vos para ir a Jerusalém. Depois de Jesus ter falado, Tomé ganhou coragem para dizer: sei, mestre, que deveríamos estar prontos agora para iniciar o trabalho, mas temo que não estejamos ainda aptos para realizar essa grande tarefa. Consentirias que ficássemos por aqui apenas mais uns poucos dias antes de começarmos o trabalho do reino? E quando Jesus viu que todos os seus apóstolos estavam possuídos por esse mesmo temor, ele disse: será como vós pedistes, permaneceremos aqui até sábado. Durante semanas e mais semanas, pequenos grupos de buscadores sinceros da verdade, junto com espectadores curiosos, haviam vindo a Betsaida para ver Jesus. Já se falava sobre ele em todo o país. Os grupos de indagadores vinham de cidades distantes como Tiro, Sidom, Damasco, Cesareia e Jerusalém. Até então, Jesus havia saudado essa gente e lhe havia ensinado sobre o reino. Mas agora o mestre repassava esse trabalho aos 12. André escolheria um dos apóstolos e o designaria para um grupo de visitantes. E algumas vezes, todos os 12 ficavam ocupados nessa tarefa. Por 2 dias eles trabalharam, ensinando dia a dia e mantendo conversas particulares até tarde da noite. Ao terceiro dia, Jesus conversou com Zebedeu e Salomé, enquanto mandou os seus apóstolos saírem para pescar, buscando mudanças e distrações, ou mesmo visitar as famílias. Na quinta-feira, eles retornaram para mais 3 dias de ensinamentos. Durante essa semana de aperfeiçoamento, muitas vezes Jesus repetiu aos seus apóstolos os 2 grandes motivos da sua missão pós-batismal na Terra. Número 1, revelar o Pai ao homem. Número 2, conduzir os homens para que eles se tornem conscientes da filiação, da compreensão pela fé de que são filhos do Altíssimo. Uma semana
dessa experiência variada fez muito pelos 12 apóstolos. Alguns se tornaram até autoconfiantes demais. Na última conversa, na noite depois do sábado, Pedro e Tiago vieram a Jesus dizendo: nós estamos prontos. Agora podemos ir em frente e ensinar sobre o reino. Ao que Jesus respondeu: que a vossa sabedoria se iguale ao vosso zelo e que a vossa coragem compense a vossa ignorância. Embora os apóstolos não compreendessem muita coisa dos seus ensinamentos, eles não deixavam de entender o significado da beleza da vida encantadora que levaram junto ao Mestre. Muito obrigado, Lilian. Que legal. A gente fica com medo também de falar de Jesus, de Deus, de sair pregando sobre o reino. A gente fica intimidado, principalmente em ambientes estranhos a esse que a gente está aqui. E a gente fica intimidado porque não sabe falar do reino ou porque tem medo da reação das pessoas, né? Então, acho que os apóstolos ali durante essa semana tiveram a oportunidade de fazer um treinamento ao vivo. E depois de fazer esse treinamento ao vivo, eles descobriram que não tinha tanta razão assim para eles ficarem preocupados e ter tanto medo. Então, a experiência foi bastante útil, né? E quando a gente rompe essa barreira, a gente ganha coragem, então tem essa capacidade de fazer as coisas acontecerem. E aí, Lilian? Não, ali que Jesus ensinou, né, que a pregação dele devia basear-se no Pai, né, em Deus, na revelação de Deus como Pai, e da nossa filiação divina, né, que somos filhos de Deus. Isso para os judeus, eu acho que, porque o Aélio perguntou por que os apóstolos foram mortos. Então, pode ser que esse ensinamento de que somos filhos de Deus, né? Deus é nosso Pai, seja, não sei se fazia parte da vida porque da vida, né, dos judeus, se isso era porque hoje se você falar isso, né, não sei como é que é recebido por outras pessoas, porque na igreja, pelo menos na católica, você aprende que Jesus é o Filho único de Deus. Então, nós somos criados por Deus, mas ser filhos de Deus parece assim ser até uma heresia você falar nisso, né? Nós somos criaturas de Deus, vamos dizer assim, né? Mas ser filhos de Deus é uma coisa assim, parece tão elevada, parece que nós estamos nos colocando num lugar assim meio que divino, né? Porque como a gente sempre reza que é o Filho único de Deus, nascido do Pai, que Jesus é o Filho único de Deus, é como se ele não tivesse mais filhos, né? E eu lembro que alguns anos atrás eu vi uma palestra de ele era um jogador de futebol inglês, mas ele teve, assim, uma iluminação, não sei, que ele era um filho de Deus. E ele foi falar isso uma vez numa entrevista, né? E todo mundo achou que ele era louco de falar que ele era filho de Deus, que ele estava ficando doido, né? Hoje em dia ele foi por esse caminho da espiritualidade e tal. Mas, e daí eu fiquei pensando,
que a gente não se proclama assim filho de Deus. Dá a impressão que é uma heresia, sabe? Não sei, a gente se acha tão, assim, não merecedor desse título, né? E Jesus ali vem falar para os apóstolos que eles deveriam falar isso para as pessoas. Não sei o que vocês acham. Eu acho legal o que você colocou, Lilian, mas nós temos essa dificuldade de entendimento disso, né? Vamos ouvir o Aélio para ver o que ele tem para complementar aqui. Nesse tópico, esses poucos parágrafos, o 5 e o 6, tem como pôr na tela o 5 e o 6? Aqui, amor. Muito bem. A missão que Jesus estava dando a esses apóstolos logo no início do trabalho era justamente levar essas duas mensagens. Um, revelar o Pai ao homem, e dois, conduzir. Só isso, mais nada. Não tinha nem histórico para contar, exceto o milagre da conversão de água em vinho. Mas, enfim, era o começo da missão. Veio para mim, não está no texto, que Jesus queria exatamente colocá-los diante da dificuldade que eles iam encontrar ao levar essa mensagem. Eu não conheço a religião judaica em profundidade, eu não sei se essa mensagem era revolucionária naquele tempo para os judeus, eu não sei se essa mensagem teria contestação, ou que seria heresia, ou que seria alguma coisa digna de temor, ou de risco para os apóstolos. Eu não sei, honestamente eu não sei, por justamente não conhecer o judaísmo daquela época. Mas, de qualquer modo, era essa a mensagem que Jesus queria que fosse levada como um experimento, como um teste, como um exercício prático. Uma coisa é sentar ali numa plateia amestrada ou num grupo não hostil e ficar falando um montão de coisa, como a gente está falando agora, um grupo amigável. Outra coisa é sair ali na esquina e começar a falar. De repente, não é tão amigável e, de repente, a mensagem passa a ser uma mensagem digna de combater. Vale dizer, apenas para consideração, o seguinte: tem dois grupos muito distintos, assim, simplificando. Na verdade, são mais de dois, mas dá para destacar dois. Os judeus, especialmente a comunidade religiosa, a liderança religiosa, os sacerdotes, o templo, que, obviamente, estavam muito atentos ao esforço desse grupo de pessoas, ou, nesse momento, talvez não preocupado, mas certamente a mensagem deles poderia contribuir negativamente nos projetos todos de autoridade, poder e liderança. Esse é um grupo. E o outro grupo é o grupo dominador, politicamente dominador, militarmente dominador dos romanos, que para eles não fazia a menor diferença essa mensagem. É filho de Deus, não é filho de Deus, não faz a menor diferença. Pode falar à vontade, isso aí não perturba de modo algum, especialmente no início da obra. Então, é o comentário que tem que fazer a partir desse pouco texto. A gente vai acrescentar mais textos e pode vir mais coisas, mas nesse momento, eu acho que Jesus queria testar os seus. Vale dizer que dos 7 dias, 3 foram para lazer, 3 foram para visitar a família, 3 foi para pescar e apurar algum dinheiro, enfim. Ou seja, não foi uma semana fechada, foi uma semana parcial, e assim mesmo não deve ter sido pouca coisa que esse povo aprendeu. Salva o melhor juízo. Obrigado, Aélio. Com certeza, esse entendimento da filiação de Deus e da irmandade dos homens, corretamente compreendido e corretamente levado a sério,
coloca em xeque toda a autoridade, todo o governo constituído, toda a religião institucional criada, etc. Então, de uma maneira ou de outra, acaba afetando os senhores do tempo, da religião, enfim, foi por isso até que Jesus foi crucificado, que era uma ameaça ao poder dos sacerdotes do templo lá. Isso não tem nem dúvida. Mas vendo e falando dessa parte, me ocorreu, não é o que está escrito aí no texto, mas me ocorreu uma reflexão importante. E a gente vai estudando Jesus ao longo do tempo, e Jesus sempre fala, né, do amor do Pai por nós, da necessidade de nós amarmos aos nossos irmãos, amarmos ao nosso Pai, e de tantas vezes repetidas que ele fala que o que é necessário para entrar no reino é sinceridade, mais sinceridade, o serviço aos homens, do amor que a gente tem que dedicar ao nosso Pai, aos nossos irmãos. E é curioso, em todas as passagens que a gente estuda sobre Jesus e sobre a pregação dele, não existe uma única sequer, isso é importante, não tem uma única passagem que Jesus fala, olha, você tem que carregar um trevo de 4 folhas, você tem que carregar um pé de coelho, você tem que rezar a sua oração ajoelhado, tem que se fustigar, castigar, tem que pegar o açoite e abrir feridas no seu lombo, você tem que mergulhar na água com sal para se purificar dos seus pecados. Enfim, não existe nenhuma receita de Jesus, outra, que não seja você é filho de Deus e os homens são teus irmãos. E para entrar no reino, tudo que você precisa fazer é amar o seu pai, amar os seus irmãos e dedicar o serviço aos seus irmãos. A gente encontra isso abundantemente nos ensinamentos de Jesus. A gente não encontra nos ensinamentos de Jesus nenhuma mandinga, nenhum truque, nenhuma coisa que diga, olha, puxa vida, se eu não fizer isso, eu não vou entrar no reino de Deus. Então, é importante essas reflexões para a gente entender qual é a receita do bolo, para a gente atender ao chamado de Jesus e até mesmo para praticar o ensinamento e a orientação feita por Jesus, né? Então, é isso. Não está ali literalmente escrito, mas está ali no ordenamento que ele fez para os seus apóstolos. Vocês têm que ensinar isso, né? Então, muito curioso. Acho que falei alguma coisa que mexeu um pouco com o pessoal aí, porque muita gente saiu fora. Mas tudo bem, vamos lá. Está caindo, está caindo. Está caindo? Ok. Algum outro comentário? Eu só queria falar para a Lília que na Igreja Católica eles falam que só Jesus, né, é o Filho de Deus, mas que nós somos filhos adotivos. Eles falam que nós somos adotivos, não filhos legítimos. Ok. Continuando? Continuando. Hoje está indo rápido o negócio. Vamos ver aqui, próximo da fila, quem que era mesmo? Eu posso ler. Então, sabia que era a Angélica. Vamos lá, Angélica, muito obrigado. Deixa eu só aumentar a telinha aqui.
Não, acho que dá para ler. Quinta-feira à tarde, no lago. Jesus sabia muito bem que os seus apóstolos não estavam assimilando plenamente os ensinamentos. E decidiu dar alguma instrução especial a Pedro, Tiago e João, esperando que eles fossem capazes de dar esclarecimentos aos seus companheiros. Ele sabia que, conquanto alguns aspectos da ideia de um reino espiritual estivessem sendo captados pelos 12, eles continuavam rigidamente associando, direta e literalmente, esses novos ensinamentos espirituais do reino do céu aos seus conceitos antigos, já entranhados e cristalizados, como se o reino pudesse ser algo como uma restauração do trono de Davi e um restabelecimento de Israel no seu poder temporal na terra. Desse modo, na quinta-feira à tarde, Jesus foi à praia e saiu em um barco com Pedro, Tiago e João, para conversarem sobre os assuntos do reino. Essa foi uma conversa de 4 horas e abrangeu muitas perguntas e respostas, e deve ser de proveito colocar tudo aqui neste registro, que reorganiza o sumário dessa tarde memorável, como foi passado por Simão Pedro, ao seu irmão André na manhã seguinte. Fazer a vontade do Pai. O ensinamento de Jesus para que se confie nos cuidados superiores do Pai Celeste não é o de um fatalismo cego e passivo. Ele cita, aprovando, nessa tarde, uma antiga afirmação hebraica que declara: aquele que não trabalha, não comerá. E aponta sua própria experiência como sendo um testemunho suficiente dos seus próprios ensinamentos. Os seus preceitos sobre confiar no Pai não devem ser analisados segundo as condições sociais e econômicas dos tempos modernos ou de qualquer outra idade. A instrução dele abrange os princípios ideais da vida perto de Deus, em todas as idades e em todos os mundos. Jesus deixou claro para os 3 a diferença entre as exigências para as funções do apostolado e as do discipulado. E ainda assim, ele não proibiu aos 12 o exercício da prudência e da previsão. Ele era contrário à ansiedade e à preocupação, não à precaução. Ele ensinava a submissão alerta e ativa à vontade de Deus. Em resposta a muitas das perguntas deles a respeito de frugalidade e de trivialidades, ele simplesmente chamou a atenção para a sua vida de carpinteiro, de construção de barcos e de pescador, e para a sua cuidadosa organização dos 12. Ele procurou deixar claro que o mundo não é para ser encarado como um inimigo, que as circunstâncias da vida são formadas dentro de uma dispensação divina de dádivas, que trabalha junto com os filhos de Deus. Jesus teve uma grande dificuldade em fazê-los compreender a sua prática pessoal da não resistência. Ele recusava-se absolutamente a defender-se e parecia aos apóstolos que ele ficaria contente se eles seguissem a mesma política. Ele ensinou-lhes
a não resistir ao mal, a não combater a injustiça nem a injúria, mas ele não lhes ensinou como tolerar passivamente a conduta errada. E deixou claro nessa tarde que aprovava a punição social dos malfeitores e dos criminosos, e que o governo civil deveria, algumas vezes, empregar a força na manutenção da ordem social e da execução da justiça. Ele nunca cessou de prevenir os seus discípulos contra as más políticas de represália. Ele desaprovava totalmente a vingança, a ideia do acerto de contas. Ele deplorava o fato de haver quem guardasse rancores. E não aprovava a ideia de olho por olho e dente por dente. Ele rejeitava todo o conceito da revanche privada e pessoal, atribuindo essas questões ao governo civil, por um lado, e ao julgamento de Deus, por outro. Ele deixou claro para os três que os seus ensinamentos aplicavam-se ao indivíduo, não ao Estado. Ele resumiu as suas instruções até aquele momento, a respeito de todas essas questões, da seguinte forma: amai os vossos inimigos, lembrai-vos das acessões morais da irmandade humana. A inutilidade do mal, um erro não se torna certo pela vingança. Não cometais o erro de responder ao mal com as próprias armas dele. Tende fé, confiança no triunfo final da justiça divina e da bondade eterna. A atitude política, Jesus advertiu aos seus apóstolos para que fossem discretos nas suas observações a respeito das relações, então estremecidas, existente entre o povo judeu e o governo romano, e proibiu-os de envolverem-se de qualquer modo nessas dificuldades. Ele sempre manteve o cuidado de evitar as ciladas políticas dos seus inimigos, sempre com a observação: dai a César as coisas que são de César, e a Deus as coisas que são de Deus. Jesus negava-se a deixar a sua atenção dispensar-se da sua missão de estabelecer um novo caminho de salvação. Ele não permitia a si próprio envolver-se em qualquer outra coisa. Na sua vida pessoal, sempre observou devidamente todas as leis e as regras civis, em todos os seus ensinamentos públicos. Ignorou os reinos civil, social e econômico. Ele disse aos 3 apóstolos que ele ocupava-se apenas com os princípios da vida interior, pessoal e espiritual do homem. Oi, Angélica, muito obrigado. Esse documento é muito longo. Eu acho melhor a gente fazer uma pausa aqui para discutir o que nós lemos até aqui. Eu não sei se alguém quer tecer algum comentário a respeito. E vamos lá, então. Bom, acho que aqui Jesus confirma aquilo que nós estávamos falando um pouco antes da leitura desse documento, né? Ele não está em nenhum momento pregando que a gente entregue tudo na mão de Deus e deixe que Deus venha
fazer o trabalho ou cumprir com a missão de assegurar a nossa sobrevivência, etc. Então, é bastante interessante, porque nós acabamos de falar e discutir sobre isso, e, mais uma vez, ele vem aqui e fala, olha, não é isso. Cada um de nós tem que fazer o necessário, tem que fazer por merecer, para que a gente possa assegurar o nosso sustento e a nossa sobrevivência aqui na Terra. Então, não é certo a gente se jogar numa preguiça, confiando que Deus vai resolver todos os nossos problemas. Então, não é essa a ideia. E outro aspecto que me chamou a atenção nesse documento foi de separar o indivíduo do governo civil. Jesus aqui reconhece a necessidade da existência de um governo civil que imponha limites aos homens e que castigue aqueles que não seguem as regras que estão estabelecidas, que não seguem as leis. Ele não entra no mérito da validade das leis, mas ele reconhece que os limites são necessários e devem ser controlados pelo Estado. Mas ele, ao mesmo tempo, prega que esse não é um trabalho do indivíduo. E a função do indivíduo não é julgar ninguém. A função do indivíduo, pelo contrário, é de ser manso, de ser humilde e de respeitar todas as pessoas, independente da sua forma de agir, do seu credo, da sua honestidade, do seu caráter, etc. Então, não é a nossa missão. E ele condena veementemente a vingança, né? Dizendo que não é o nosso caminho seguir ou fazer cumprir a lei usando as mesmas armas do mal. Eu achei bastante interessante, porque Jesus deixa muito claro que a missão dele não é questionar as leis humanas, a organização humana, a sociedade como um todo, a política, a economia. Ele não veio para trabalhar sobre esses aspectos, ele veio trabalhar sobre o desenvolvimento interior do ser humano. Esse era seu único propósito. É claro que, fazendo isso, desejando ou não, ele acabava afetando interesses, porque parte do governo humano existente na época dizia respeito a submeter aos homens a uma religião, a uma crença que era ditada pelos sacerdotes, que com isso se faziam poderosos. Então, de uma maneira ou de outra, ele acabava afetando esse povo. Mas não era a intenção dele atingir diretamente a esse povo, nem ditar regras ou costumes para cada um de nós nessa época. Ou seja, a função dele não era interferir no nosso livre-arbítrio e no nosso processo evolutivo. A grande preocupação dele era o nosso desenvolvimento espiritual. Então, achei muito legal esse documento e traz umas reflexões importantes, né? Porque muita gente acha que Jesus devia ter interferido na economia, na política, que ele era contra, por exemplo, a regra de condenar pessoas à morte, etc. Ele nunca se manifestou a respeito disso. Ele sempre reconheceu o direito do Estado de exercer a sua autoridade para fazer cumprir a lei, sem entrar no mérito,
se a lei era justa ou não. Muito bem, Lilian, diga lá. Então, aqui eu percebo que acho que a grande questão que, de certa maneira, interferia no Estado é que o imperador era visto como Deus, né? Ele tinha a mesma, o imperador e Deus, eu acho que se confundiam ali, né, no Império Romano. Uhum. Então, quem negasse que existia algo maior que o imperador, né, que para nós é Deus, então acho que é por isso que eles morriam ali, né, na cruz, porque eles, inclusive eu vi um filme uma vez e parece que é verdade, é O Manto Sagrado, o nome do filme, que no final, eu acho que a esposa do imperador, ela se converte ao cristianismo e ela é morta com um soldado romano que também tinha se convertido, né? E eles são mortos porque eles negam que o imperador é Deus. Então, eles não querem que eles se ajoelham diante do Deus verdadeiro, né? O Deus Pai. É verdade. Então, eu acho que é por isso que muitos apóstolos foram mortos, acho que a maioria deles, porque eles não quiseram reconhecer, né, que não há outro Deus maior que o imperador. Uhum. Verdade. É isso mesmo. César era visto como Deus lá. Tanto que até tinham a iniciação dos jovens de adoração a César, naquele capítulo de Melquisedeque no Ocidente, dos ensinamentos de Melquisedeque no Ocidente, fala sobre isso. Muito bem. Então, Só queria fazer um comentário rápido aqui, que parece meio contraditório, né? Jesus pregava o amor, a paz, né? E aqui ele aprova, né, uma punição social aos malfeitores, dizendo que o governo civil deveria, algumas vezes, empregar força na manutenção da ordem, né? Quer dizer, então, tem condições, na verdade, que são fundamentais até para tu ter uma irmandade, né? E uma sociedade mais justa, que é tu manteres a ordem, né? E até usando a força, se for preciso, para que essa harmonia, para que prospere o bem, floresça, né? É uma visão, né, bem aparentemente contraditória, mas não. Ela tá inserida dentro de um contexto, né, de uma sociedade, né, de seres humanos que são falhos, né, onde tem justiça, enfim, e que existe um poder, na verdade, humano ali que tem que prevalecer também para que floresça uma sociedade moralmente, né, mais justa, mais humanitária, enfim. É uma visão bem mais profunda essa aí. Verdade. Verdade, Flávio. Aquela questão da moral, da ética, dos costumes. Né? Jesus, nenhum revelador, nunca entrou no mérito da validade das leis que nós criamos, ou da maneira como nós governamos. Eles nunca disseram, olha, vocês têm que estar estruturado assim ou assado, deve ter essas ou aquelas leis. Mas eles reconhecem que a moral e os costumes são partes da religião evolucionária e justamente a revelação tem a tarefa, né, de corrigir os desvios da religião evolucionária para nos trazer de volta no caminho de buscar a verdade, de realmente servir a Deus e não nos deixarmos enganar por más concepções, ideias equivocadas sobre
a deidade, sobre Deus, né? Mas eles não entram no mérito, eles reconhecem que esses erros, esses acidentes de percurso, são próprios da evolução humana e que somos nós aqueles que temos que evoluir espiritualmente, crescer espiritualmente, para, com esse crescimento, ajustar o nosso comportamento, a nossa atitude, para ajustá-la o mais próximo possível da vontade do Pai. Já está bem dito nas revelações que a sociedade que realmente é desenvolvida e evoluída é aquela que menos leis tem, aquela que não precisa de leis, né? Então, quanto mais leis, mais atrasados, porque precisa disciplinar a nossa ignorância, a nossa maldade, os nossos desvios de conduta. Então, essas leis nem sempre elas são justas, nem sempre a lei é aquilo que é a vontade do Pai, mas o Pai aceita que a gente coloque essas leis aí para colocar uma certa ordem na nossa convivência, na nossa humanidade. Mas Fala um pouquinho mais disso, Henrique. Crescer e ajustar comportamentos. assim, à medida que nós vamos evoluindo espiritualmente, e essa evolução espiritual significa justamente a compreensão da verdade, e a verdade, neste caso, para nós, é a paternidade do nosso Pai, reconhecer que Ele é o nosso Criador, que tudo que existe provém dele, e reconhecer a irmandade dos homens. Quando a gente faz esse crescimento espiritual, a nossa tendência natural é de passar a reconhecer os nossos semelhantes como iguais. Ou, como Jesus disse, vocês devem amar os seus semelhantes como eu vos amei, na condição de pai. Então, esse desenvolvimento, desse crescimento afetivo, desse crescimento de amor pelos nossos irmãos, de amor pela humanidade, esse reconhecimento da paternidade de Deus, a ideia de que nós temos uma vida eterna pela frente de nós e que este mundo é um mundo transitório, onde somos todos por um e um por todos, e dessa forma nós deveríamos nos comportar, o que implica no reconhecimento do direito de todos, no reconhecimento da igualdade entre os homens, e quando a gente fala de igualdade, nós estamos falando das oportunidades sociais, econômicas e políticas, não estamos falando da igualdade quanto à personalidade, quanto ao físico das pessoas, porque nós, evidentemente, não somos iguais, nós somos únicos, mas é a igualdade de oportunidades para todos, o tratamento equânime de todos. Então, esse sentido de justiça, esse sentido de amor, esse sentido de reconhecimento do direito de todos, esse sentido de respeito por todos, faz com que a gente, à medida que vai tendo esse crescimento espiritual, a gente não precise de leis para compreender o respeito ao próximo, para compreender a liberdade do próximo. Então, à medida que a gente vai evoluindo nisso, nós vamos criando uma espécie de autogoverno, de autocontrole. Nós começamos a dispensar as leis, nós podemos começar a dispensar as nossas preocupações do dia a dia. Nós sabemos que todos nós, quando crescemos dessa forma, nós vamos buscar praticar o bem, nós não vamos buscar praticar o mal.
Nós não vamos agir com desonestidade. Então, quem é filho de Deus e devotado a Deus e a seus irmãos, age sempre com sinceridade, com pureza de coração, com o amor de poder abraçar a todos e desejar a todos que eles tenham o seu crescimento assim como nós temos. Então, esse é o estágio que se aproxima da luz e vida. Então, quando nós alcançamos essa evolução espiritual, a ponto de chegar no ápice dela, todo o governo se torna inútil, desnecessário. Todas as leis se tornam desnecessárias. A única lei que é necessária é a lei de Deus. Nós não precisamos de outras leis. Então, mas daqui até lá, nós temos um longo caminho a percorrer. Nós temos que aguardar que todos os homens, todas as mulheres, tenham essa evolução espiritual e alcancem esse estágio de luz e vida. Enquanto isso não acontece, a sociedade, a humanidade, precisa de leis que busquem a justiça social, que busquem a justiça econômica, que protejam o homem da maldade, que façam com que os homens compreendam a diferença entre honestidade e desonestidade. Então, Deus aceita que nós criemos essas regras para disciplinar a nossa sociedade e, com isso, buscar, de alguma forma, o nosso crescimento civilizatório. É evidente que algumas dessas regras, algumas dessas leis, que são baseadas em usos e costumes, são equivocadas. Nós não podemos dizer, por exemplo, aos olhos de Deus, se o divórcio é uma coisa aceitável ou não. Porque Jesus fala do divórcio, mas ele não diz, olha, Deus proíbe o divórcio. Ele só fala, olha, no tempo de Adão era de um jeito, e no tempo de, sei lá, Melquisedeque era de outro jeito. Jesus não fala, olha, você tem que se batizar. Ele não fala em lugar nenhum que você tem que se batizar. Jesus não fala em lugar nenhum que a gente tem que pagar os impostos. Ele só fala, ó, dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Então, a gente tem que viver aqui neste mundo cumprindo essas leis, respeitando essas regras, mas em nenhum momento Jesus fala essa regra é certa ou essa regra é errada. Porque se fosse assim, ele estaria interferindo na nossa evolução humana, ditando as regras que nós devemos seguir para alcançar a nossa perfeição. E esse é o nosso trabalho. É por isso que nós estamos aqui. Então, o pressuposto que Jesus assume aqui é assim, se eu conseguir transmitir ao homem o interesse em saciar a sua fome espiritual, a sua sede espiritual, se eu conseguir que o homem se interesse por Deus e veja Deus como Pai, se eu conseguir que o homem veja ao seu semelhante como um irmão e o ame, todas essas coisas políticas, econômicas, sociais, virão uma consequência natural dessa evolução do homem, dessa evolução espiritual. Então, o propósito de Jesus é o nosso crescimento espiritual. Foi essa a meta de trabalho dele. E, com certeza, ao fazer isso, ele almejava que, com o nosso crescimento, um dia, nós alcançássemos a perfeição de uma civilização que pode dispensar leis, que pode não se preocupar em punir, porque somos todos irmãos, nos tratamos com igualdade de oportunidades, respeitamos o livre-arbítrio de cada um e todos praticamos o bem. E todos buscamos cumprir
a vontade do Pai. Essa é uma consequência natural da evolução espiritual do homem. Muito mais importante do que dizer, olha, vocês devem ter um presidente, ou devem ter um rei, ou devem ter um parlamento, ou devem ter juízes. Se ele fosse ditar essas regras, nós íamos ficar patinando aqui nessas regras o resto das nossas vidas, porque nós não íamos alcançar o desenvolvimento espiritual, que é a meta e o propósito de Jesus com essa missão dele aqui entre nós. Né?